Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Vamos prosseguir o nosso estudo no Evangelho de João, hoje no capítulo 9. E o meu título aqui para este início é Jesus e um cego. Inicia Jesus indo caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Havia um ensino entre os judeus que a pessoa que tinha algum problema sério, uma paralisia, uma cegueira, geralmente algo muito cego que eles consideravam amaldiçoados mesmo, que a pessoa teria pecado ou que os pais teriam pecado, como se aqueles líderes judeus não tivessem pecado, né? E lembrando também de que nós falamos nos capítulos anteriores sobre a tendência do ser humano a medir pecados, né? E então eles perguntam, os discípulos, né, que perguntam isso a Jesus, e Jesus disse: não, nem ele pecou, nem os pais pecaram. Ele nasceu assim, para que a glória de Deus fosse manifesta através do milagre que Jesus estaria para fazer. Jesus respondeu: ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. A gente começa a ver esse versículo, o versículo 4, e começa a tentar entender o que Jesus quer dizer com trabalhar de dia e porque está chegando a noite. Mas a Bíblia, ela se explica. A Bíblia explica a Bíblia. Aí quando vem no verso 5 diz: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus estava dizendo: enquanto eu estou no mundo, enquanto eu estou neste ministério terreno, vocês têm luz, é de dia, depois eu vou ser tirado, e aí vai ser noite. Então Jesus estava dizendo isso para os discípulos, dizendo: olha, nós temos que viajar, olha, nós temos que pregar a palavra, porque enquanto Jesus tinha essa oportunidade. Por isso, sábado não parava Jesus. Mas nós precisamos entender que não parou aqui, né? Depois Jesus ressuscita e o ministério através do Espírito Santo que vem trazendo essa luz para que a igreja começasse, para que o evangelho continuasse a ser pregado. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: vá lavar o rosto no tanque de Siloé, que significa foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntaram: não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, não é, mas é parecido com ele, afirmaram outros. Porém ele dizia: sou eu mesmo. Veja bem, Jesus já curou em seu ministério vários outros cegos. Só dizia para eles assim: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, e ele era curado. Nesse caso em específico, Jesus cospe no lodo ali, faz um lodo ali da terra, coloca nos olhos dele e manda ele ir até o tanque específico ali para ser curado. Veja bem, as pessoas tendem a chamar de milagre somente aquilo que acontece instantaneamente. Vamos dizer assim, sem a intervenção de homens. Mas
Deus está no controle de tudo. A pessoa que é curada porque o médico faz um diagnóstico, porque faz um exame, porque toma um medicamento, a glória é de Deus. Não se deixe enganar. Hoje a gente louva a Deus, eu louvo a Deus, pela medicina tão avançada, porque muitos cristãos já teriam morrido se não tivesse um medicamento para pressão arterial alta, um medicamento para problema no coração, um medicamento para diabetes, e assim vai extensa a lista dos medicamentos que estão trazendo muitos e muitos anos para a vida de uma pessoa. Como não dar glória a Deus? A glória é de Deus. E aqui ele cura esse cego. E as pessoas começam a duvidar, afinal, o cego nasceu com esse problema. E as pessoas começam a duvidar e começam a questionar, né? E o cego responde: o homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. As pessoas querem complicar Jesus, as pessoas querem complicar os milagres de Jesus, e não é complicado. Esse cego diz: aconteceu isso, isso e isso, agora eu vejo, ponto. Não tem complicação, não tem dificuldade para entender. As pessoas que colocam obstáculo, as pessoas que colocam um si, colocam dúvida. E depois esse cego é chamado, é lógico, né? Ali de frente aos líderes fariseus, e é interrogado e pergunta para ele: você foi mesmo curado de uma cegueira de nascença? Você era mesmo cego? Como foi que isso aconteceu? Quem te curou? E o cego vai e conta tudo de novo para eles, né? Não, eu encontrei com um homem chamado Jesus, ele fez um lodo, passou nos meus olhos, me mandou ir até o tanque de Siloé, eu fui, lavei os olhos e agora eu vejo. E aqueles homens ficaram duvidosos daquele homem e mandam chamar os pais dele. Os pais vieram e eles começam a interrogar os pais, perguntando: é mesmo seu filho? Ele nasceu cego? Ele agora vê? Quem fez isso para ele? Os pais tinham medo, porque os líderes judeus já estavam expulsando das sinagogas aqueles que estavam reconhecendo Jesus como Messias, confessando Jesus. Então eles respondem assim: esse é meu filho mesmo, e ele também nasceu cego, e eu vejo que agora ele está enxergando. Tudo isso é verdade. Agora, quanto a quem fez isso, ele é maior de idade, vocês perguntem para ele, porque, como eu disse, eles tinham medo deles, dos líderes judeus. E a partir aqui do 24, os líderes judeus chamam o cego de novo e fazem ele até fazer um juramento. Você jura aí em nome de Deus que você vai falar a verdade? E eles perguntam para ele: o que te aconteceu? Me explica aí de novo. E o cego fala para eles assim: olha, eu já expliquei tudo para vocês. Vocês estão com o coração fechado, não vão acreditar mesmo. Mas a verdade é essa: eu agora vejo, e um homem chamado Jesus me curou. E ele fica assim meio exaltado, aquele cego, e fala com eles assim: vocês estão querendo ser discípulo desse Jesus, não? Foi audacioso demais. Uma coisa que acontece, né, com aquele que aceita Jesus, com aquele que recebe Jesus como Salvador, e o Espírito Santo vem e enche a vida da gente, e a gente se torna audacioso para proclamar os milagres, o que Jesus tem feito nas nossas vidas. E aquele cego tinha acabado de receber o seu milagre e já estava sendo audacioso, que jamais alguém diria alguma coisa assim para um líder judeu. E aquele líder diz assim: nós, que é isso? Você tá louco? Nós somos discípulos de Moisés.
Mas isso fica uma pergunta para mim e para você: de quem você é discípulo? Lá também no início da igreja, em Atos dos Apóstolos, ali começa essa questão: não, eu sou de Pedro, não, eu sou de Barnabé, não, eu sou de Paulo. Mas a palavra deveria ser: eu sou de Cristo. Deus levanta sim homens ungidos, homens santificados, cheios do Espírito Santo para nos orientar, para nos ensinar a palavra, mas eu não sou de líder nenhum. Eu sou daquele que morreu na cruz para me salvar. Eu sou de Cristo, né? E depois, no 31, sabemos que Deus não atende pecadores, mas Ele atende os e respeita e faz aqueles que fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Olha a sabedoria, né, que esse cego já traz. Eles disseram: você nasceu cego e cheio de pecado, e você é que quer nos ensinar? E expulsou da sinagoga. É o que eu acabei de dizer, né? A ousadia que aquele que é transformado por Jesus tem na sua vida, a confiança que tem na sua vida. Ele já estava ensinando para os líderes judeus. Fica aí essa mensagem para você que diz que é imaturo ainda, que não sabe pregar, que não sabe ensinar, mas sabe sim. Você que nasceu de novo, tem o Espírito Santo, pode testificar do que Jesus está fazendo na sua vida. E depois vem um título na minha Bíblia: a cegueira espiritual. Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga, foi procurá-lo e quando o encontrou perguntou: você cria no Filho do Homem? Ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Jesus disse: você já ouviu, é aquele que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante de Jesus. Então Jesus afirmou: eu vim a este mundo para julgar as pessoas, não para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teria culpa, Jesus respondeu. Mas como disse, podem ver, então vocês são culpados. Aqui Jesus está dizendo da pior cegueira, a cegueira espiritual. E esse cego, nós vemos que acontece 2 milagres na vida dele. E o segundo milagre, o mais importante, acontece depois. Primeiro ele é curado de um problema físico, depois ele é salvo. Ele crê em Jesus Cristo e ele se dobra ali diante de Jesus e ele o adora. Muitas pessoas estão atrás de Jesus para receber um milagre, uma cura física. Mas Jesus tem as 2 bênçãos e ele prioriza uma. Mesmo que uma pessoa passe a vida inteira paralítico, cego, doente, morra por causa de uma doença, porque ele não foi curado, ele vai ter o principal milagre na vida dele, a salvação eterna. E é isso que acontece. Primeiro os olhos espirituais, os olhos físicos do cego foram abertos. Agora os olhos espirituais do cego é aberto diante da presença santa de Jesus. Jesus fala para ele: eu sou. E ele se prostra diante de Jesus, o recebe e o aceita, e os olhos espirituais agora dele são abertos. E Jesus disse para aqueles fariseus que a cegueira espiritual deles o condenaria. Porque se eles dissessem que eram cegos, eles não seriam culpados.
mas porque eles dizem que eles conhecem, aí eles são culpados. Isso é verdade. Depois que nós conhecemos o Evangelho, depois que nós somos apresentados a Jesus Cristo, nós temos essa responsabilidade de crer nele, de caminhar com ele, porque não somos cegos mais. Que Deus abençoe a sua vida. Abra os seus olhos espirituais, porque esse é o principal milagre que Jesus pode fazer na vida de um ser humano. Ele faz todos os milagres físicos, a provisão, mas ele veio por um milagre mais importante. O milagre da salvação, de abrir os olhos cegos espiritualmente da humanidade. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas hoje. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos.